Hoje o tema da nossa live, então, é a forma das roupas, o que elas comunicam. A gente já vai entrar nesse tema. Eu já vim aqui, olha, toda preparada hoje com uma roupa com bastante forma, que é uma t-shirt, mas ela é toda cheia de babado, já bem vim caracterizada assim para nossa live, para a gente falar sobre esse tema que é importante, né? Quando a gente fala em consultoria, a gente fala muito em produção de roupa, né? Composição do look, mas a gente tem que pensar também na composição dessa. O que as formas também comunicam, né? Para fazer toda essa. Acho que a minha conexão deve rodando. Vocês estão me vendo bem? Porque para mim tá travando direto. Me confirma aí se tá tudo bem. Se vocês estão me ouvindo bem. Olha só, antes de a gente começar. Na outra live da semana passada, como vocês sabem, eu tô fazendo live 2 vezes por semana aqui no meu Instagram, no @alancanacer. Uma vez por semana no Varejo Estilo. Amanhã, então, tem lá do Varejo Estilo com conteúdo bem focado para quem quer trabalhar no varejo de moda, né? E quinta-feira, essa semana, a gente tem aqui uma participação super especial da Ellen Jabor. Ela, não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma pessoa, modelo, apresentadora, e ela é muito ligada em sustentabilidade, ela é vegetariana e tem tudo a ver com esse novo movimento. Que bom, Ivana, que você me deu um ok que tá bom o áudio o áudio e o vídeo. E ela a gente vai falar muito sobre esse tema, que é uma das tendências do consumo, né? A gente já vem, né? Que é a moda sustentável, né? Então, nada melhor do que ela, que já vive isso, para conversar aqui com a gente na quinta que vem. Na terça passada, toda terça-feira sou eu sozinha falando aqui com vocês. Então eu quero muito a interação de vocês, quero coraçõezinhos, quero que vocês mandem aí o aviãozinho para quem você acha que pode se interessar por esse tema da consultoria, para a gente bater o recorde da semana passada. Na semana passada eu não fiquei aqui vendo quantas pessoas tinham, mas a Juliana, que é minha aluna da turma 1, ela tirou um print, porque a minha meta eram 50 pessoas. E ela tirou um print e já tinham 56, se eu não me engano. Então a gente ultrapassou a meta. Então, obrigado pelos coraçõezinhos, continuem mandando. Hoje eu quero ultrapassar essa meta. Por que eu quero ultrapassar essa meta? Porque essas lives não vão ficar salvas. Então avisa para quem você quer que assista essa aula. Obrigada, Valéria. Valéria tá aqui, fotógrafa, faz altas fotos minhas virtuais. Gente, vocês já acompanharam aí, né? Até a campanha do Dia das Mães ela fez comigo no sábado. A gente fotografou para uma marca que convidou eu e minha filha para fazer uma marca. Aliás, a gente podia marcar uma live aqui, né, para falar sobre fotografia também para consultoria de imagem. Bom, voltando aqui ao nosso tema. Manda esse aviãozinho aí para as primeiras 3 pessoas que você vir aí quando você clica no aviãozinho, já aparecem as pessoas que você mandar. E vamos ultrapassar essa meta aqui de pessoas que a live não vai ficar salva. Então, esse é o momento para vocês estarem aqui, para vocês conversarem comigo, tirarem as suas dúvidas, tá? Toda terça-feira, 18h18, e quinta-feira também, 18h18, sendo que quinta-feira eu tô deixando mais destinada para lives compartilhadas, tá? Eventualmente não vai ser compartilhada, eventualmente vou estar eu sozinha, mas eu tô deixando essa live de terça para um assunto mais teórico, de consultoria, e o de quinta para um assunto mais também voltado para consultoria, sempre pensando nas pessoas que querem se formar em consultoria de estilo, ou para as minhas alunas que também estão em peso aqui, e para as pessoas que gostam desse universo da consultoria de estilo e da moda. Hoje, então, outra coisa, se vocês tiverem dúvidas, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo, que vocês podem mandar as perguntas por ali. Fica muito mais fácil para eu visualizar depois essas dúvidas de vocês e responder aqui do que eu ficar lendo comentário. Eu até estou evitando ler comentário porque eu acabo mudando o rumo da prosa e me perco, tá? Então eu tô com a minha colinha, como eu falei aqui na live, lá no Varejo Estilo, na verdade. Não, foi numa aula que a gente deu para nossas alunas do Varejo Estilo, incentivando elas a fazerem live. E não tem problema nenhum vocês colocarem colinha do que vocês vão falar para manter o roteiro, tá? É muito importante.
Hoje a gente vai falar sobre as formas das roupas e o que elas comunicam. Hoje eu tô aqui com uma roupa cheia de movimento e isso comunica alguma coisa. Me fala aí, então eu quero saber de vocês primeiro. O que vocês acham que as formas arredondadas comunicam? Coloca aqui pra mim, eu quero saber. Enquanto isso eu vou dar um gole na água. Vocês sabem quais são as formas das roupas? É uma boa ideia, Tati. Bloquear, mas não sei se eu sei fazer isso, não. Vamos deixar aqui. O que as formas arredondadas comunicam para você? Me fala. Leveza. Que mais? Paula falou que a forma arredondada traz leveza. O que mais que vocês acham que ela traz? Conta aqui pra mim. Acho que comunica suavidade também. Comunicam suavidade. Bom, vamos falar. Quando a gente fala em formas das roupas, linha é apenas uma dos elementos, tá? A Tamara falou, acredito que as formas arredondadas comunicam feminilidade e nesse seu look também modernidade. Exatamente. Romantismo depende da curva. Abertura, flexibilidade, romântico, criativo, feminilidade, romantismo, sensualidade, feminilidade, que você é flexível, aberta às mudanças. Exatamente, tudo isso. Mas eu não sei que alguém falou que a forma que eu tô usando hoje, a forma arredondada traz tudo muito isso, tá, gente? A forma arredondada, ela traz feminilidade. Se a gente lembrar das formas... Vamos ver, voltou agora. Se a gente pensar nas formas do corpo feminino, são formas arredondadas. Quando a gente pensa lá nos aqueles pintores, né, que pintavam as mulheres, elas sempre estão mais arredondadas ainda, né? As mulheres mais antigas, não a moda atual, onde todo mundo tem que ser... Todo mundo, bom, isso está mudando um pouco, né? Mas teve um tempo aí que todas as mulheres queriam ser muito magras, sem curvas, e por isso até que da minha forma de trabalho eu tô abolindo a questão do tipo físico, né? Porque a mulher, ela pode ser arredondada e gostar da forma arredondada dela. Ou ela pode ser arredondada e querer ter uma forma mais reta, né? Então a gente também tem que estar muito preocupado, né? E observando. Tô botando um filtrinho aqui porque eu gosto, gente. Vocês estão percebendo que tá mudando, né? A gente tem que perceber as formas. Então, vamos falar das roupas, tá? Lá onde tudo começou, quando a humanidade começou, o ser humano, ele não tinha essa quantidade de roupa. Aliás, não tinha roupa nenhuma, né? A roupa dele, vinha da caça, né? Matava um animal e vestia a roupa. Então, a roupa era uma forma de proteção, né? Então, as roupas, elas não tinham esse cunho de comunicação como tem hoje. Elas simplesmente eram de comunicação. Depois de um tempo, se a gente for pensar aí no início do século passado, né, nos anos 20, muito antes, até em 1700, bom, não sei onde começou propriamente dito, mas as roupas elas foram significar uma forma de distinção social, né? Então você conseguia enxergar o outro, né, naquela época, olhando para ele de acordo com a roupa que ela vestia, que a pessoa vestia, você conseguia distinguir se a pessoa tinha posses ou se ela não tinha posses. E a qualidade do tecido até hoje diz isso, né? Tem tecidos que são mais nobres, então não quer dizer que 100%, mas vai investir mais dinheiro quem tem mais posse para comprar aquele tecido, e a pessoa que não tem um dinheiro sobrando para isso, talvez vai investir numa qualidade inferior de tecido. Então, a roupa, ela também serve como distinção social. Servia muito mais há um tempo atrás. Hoje em dia a gente sabe que tem toda a flexibilização da moda, a gente sabe que você não... Aliás, eu estou assistindo um documentário super bacana. Assim que eu terminar de assistir, eu vou trazer aqui esse conteúdo para vocês, eu vou indicar a série, mas eu quero terminar de ver primeiro para ver o que se trata. Mas o início dessa série, que aliás eu acho que é uma série de vários assuntos, eu tô assistindo uma série específica sobre o esportivo. Não é sobre o estilo esportivo, acaba que ele fala um pouco sobre o estilo esportivo, mas diz que foi feita uma pesquisa, vou dar um spoiler já, foi feita uma pesquisa onde 2 pessoas entram numa loja. Vai ver uma aguinha que eu tô um pouquinho com a garganta seca. As duas, uma tá vestida de roupa de ginástica e a outra tá vestida com um casaco de pele. A pergunta foi:
Quem você acha que tem mais dinheiro? Qual é a pessoa que está mais propensa a gastar naquela loja? Bom, eu e acho que a maioria das pessoas vão pensar, né, que é a pessoa que está vestida de casaco de pele. Pois a pesquisa mostra justamente ao contrário. Essa pesquisa foi feita em Milão, com uma loja de departamento, numa loja de Milão, não sei se foi de departamento, mas uma loja de Milão. Quer dizer, e foi o oposto. Estava dizendo que as pessoas vestindo roupas de ginástica, elas estavam mais propensas a gastar. Então, isso quer dizer que a moda está mudando. A gente tem acompanhado aí os grandes desfiles, os grandes estilistas, eles estavam eles estão, né? Não estavam, eles estão buscando muita moda da rua. A gente percebe que aquela moda muito montada, ela não está mais em tanto uso. A gente está vendo que a moda os estilistas estão pesquisando o street style, que é a moda confortável, que tem uma tendência aí, principalmente agora, né, para a questão da quarentena, das pessoas se vestirem de forma mais confortável, não mais tão arrumadonas, ostentando algum tipo de valor nas suas roupas. Bom, então voltando lá para o surgimento das roupas. Então, primeiro ela foi como simples para proteção, para se aquecer, né? Lá na época do pré-histórico e tal. Depois, distinção social e também distinção entre feminino e masculino. E aí entra um pouco da forma das roupas. Quando a gente começa a falar de feminino e masculino, a gente percebe que a forma do nosso corpo, as mulheres, elas são mais arredondadas. Então, as formas arredondadas, elas são mais românticas, elas são mais suaves, elas são mais confortáveis, elas são mais acessíveis. E as formas retas, elas são mais autoritárias, mais fechadas, mas por outro lado também mais seguras, tá? Eu tô aqui com formas arredondadas, aí voltando a falar lá do início da nossa live, essa forma arredondada, além dela passar a ter mais comunicação, se eu tivesse com uma ombreira reta, que eu ia estar muito mais séria, né, do que eu tô com esse elemento, com esse babado, mas esse babado aqui, ele é um babado bem estruturado, ele é quase uma ombreira, mas ele é uma ombreira bem cheia de movimento, então ela traz uma ideia de flexibilidade e comunicação, mas ela também traz a coisa do contemporâneo, do moderno. Ela não é uma curva qualquer. Então, quando a gente fala em curva, a gente tem que ver como é que é essa curva. No caso dessa aqui, é uma curva estruturada, ela está apontando para cima, ela está com um elemento de design. E as peças, elas são elementos de design. Isso que eu queria trazer aqui. A gente tem que pensar o seguinte, né? A gente pensa no design das linhas, a gente tem que pensar nas formas, a gente pensa nas cores, a gente pensa nas texturas, a gente pensa nas estampas. Então aqui eu falei de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? Depois dessa live, eu quero que vocês vão anotando e quem puder, dá um print na tela e coloca do lado lá quais foram os aprendizados que vocês tiveram nessa live. E aqui na live de hoje, como nosso tema é forma das roupas, já anota aí que os 5 elementos são linhas, formas, cores, texturas e estampas, tá? A gente vai entrar aqui em cada uma delas. Vamos lá. Falando em design de roupa, tá? A gente sabe, então, que um design ele pode transmitir autoridade, solidez, força, segurança, credibilidade, diversão, sensualidade, tudo com as formas. Se a gente pensar nessa forma que eu estou usando, a gente está pensando numa forma criativa, moderna. Se eu tivesse com uma forma de triângulo aqui, bem profundo, eu ia estar transmitindo sensualidade, né? Agora, essa roupa, por exemplo, vou misturar aqui, tá? Ó, está 49 pessoas aqui, eu quero bater 60 hoje, hein, gente? Vamos aumentar a meta da terça-feira passada. Se essa roupa que eu tô usando, é uma camiseta, tá? Bem estruturada. Ela é preta. Então, ela passa toda essa comunicação do moderno, né? Se ela não fosse rosa bebê, será que ela ia passar a mesma comunicação? Será que ela ia estar tão moderna assim? Ou ela já ia passar um pouco mais de suavidade, um pouco mais de romantismo, né? Então, a gente também tem que pensar sobre isso. Quando a gente pensa em design de roupa, tá? Então a gente está falando aqui que as roupas elas podem transmitir autoridade, solidez, força, segurança, confiabilidade.
romantismo, suavidade. Se a gente está falando isso, a gente pode também pensar que você pode se apropriar das características das roupas, você como pessoa e você enquanto profissional indicando a sua cliente, para sua cliente. Você pode pensar que você pode se apropriar desses elementos e potencializar alguma coisa que você não tenha em você. Então, digamos que você se acha uma pessoa tímida, mas você quer passar força, tá? Como é que você vai se apropriar desses elementos da roupa para transmitir mais solidez, por exemplo? Então, você tem que pensar nessas formas, nas cores, nas texturas, nas estampas. E eu vou falar aqui para vocês sobre cada uma delas, tá? Mas a gente pode, então, se apropriar dos elementos da roupa ou para também, o inverso também é verdadeiro, tá? Você pode se apropriar para potencializar algo que você não tenha ou para minimizar algo que você tenha muito. Então, digamos que você seja uma pessoa já muito rígida, uma pessoa que não seja muito comunicativa, que você já seja uma pessoa muito séria e você trabalha em equipe. Você, assim, que eu estou pensando, é mais na cliente, tá? Como é que você vai, digamos que ela precise transmitir mais suavidade no trabalho. Se você colocar ela de preto, com um terno super reto, você vai estar potencializando ainda mais essa característica que ela tem que suavizar. Então a gente tem que pensar nisso também, tá? Em como equilibrar e brincar. Brincar é modo de dizer, né? Como acaba que a moda é uma brincadeira, né? Mas como é que você vai utilizar essas funcionalidades da roupa para potencializar ou suavizar a característica pessoal de cada uma cliente, tá bom? Isso aí, como é que a gente identifica isso? Lá na entrevista com a cliente. Você já vai na entrevista identificar a forma dela se comunicar. Vou fazer uma live aqui só sobre tipos de comportamento das pessoas, tá? Tem 3 tipos de comportamento clássicos, a gente vai falar sobre isso. Mas você, na entrevista, você já percebe se a pessoa é mais dura, se ela é muito falante, se ela é mais comunicativa. E sabendo do trabalho dela, qual é a intenção dela, você já consegue, com esses elementos, ir montando aí toda a parte da vestimenta dela, dos elementos de design. Alguém falou aqui do meu brinco, a Suzete falou do meu brinco e alguém já tinha falado. Esse brinco, por exemplo, também tá cheio de formas, também coloquei ele estrategicamente para a live de hoje. Eu tô com um movimento aqui que ele é rígido, eu tô me mexendo, mas isso aqui tá bem rígido, né? Mas o brinco, ele tem um movimento. Apesar dele ser reto aqui, ele tem uma bola redonda e aqui também ele é arredondado, aqui também tem um triângulo. Então vocês percebem que traz movimento também para minha comunicação, que eu tô comunicando hoje. Se eu tivesse com um brinquinho, e aí, gente, cada elemento que vocês forem colocando, ele traz mais algo a mais para essa composição. Quando eu tava me arrumando, eu tava de cabelo solto. Se eu colocasse meu cabelo solto, primeiro que eu ia matar isso aqui. Se eu colocasse o meu cabelo arredondado com babyliss, como normalmente eu gosto do meu cabelo, eu ia ficar com muita onda com onda, fora que eu ia criar um volume aqui, né? Então, também tem que pensar na composição das peças que você está usando, no volume delas, tá? Então, aqui eu tô com um volumão, então eu trouxe um brinco que ele tem só um volume aqui, mas ele é mais retilíneo, então até para trazer um equilíbrio, não ficar tudo tão redondo. E o meu cabelo, eu deixei ele mais minimalista também, que é para deixar a atenção justamente na minha roupa, e aqui no caso o brinco que tá chamando muita atenção também de vocês. Então vamos lá, gente, a gente está vivendo uma época onde a linguagem visual, aliás, naquele estudo, né, que tem da importância da imagem, né? A gente sabe que o visual, então por isso que a primeira imagem ela chama tanta atenção, ela representa muito na primeira impressão, mas cada vez mais a gente está se comunicando muito pelo visual, muito através de vídeo, né? Assim, a parte escrita, ela tá deixando um pouco, tá sendo perdida um pouco. Antigamente tinha muito blog, né? Todo mundo acessava muito blog, lia muito blog. Hoje em dia a gente está trocando. Você vê que as mídias com vídeo
estão ganhando um espaço muito grande, né? O YouTube está crescendo. YouTube, eu acho que hoje em dia, né, tem muita live, tem muita comunicação por vídeo, tem muita videoconferência. Então, cada vez mais, esses elementos visuais devem ser estudados e levados para cliente como forma de... como forma... Eu li um comentário e me perdi, ó. Como forma de você se apropriar isso. Suzete, aqui é para formação de profissionais? Aqui o meu canal é para formação de profissionais. Por isso que o assunto é até muito mais técnico do que uma simples dica de estilo, tá? Eu tento aprofundar cada vez mais, porque a maioria das pessoas que me seguem aqui ou são consultoras, estão em busca de se formar, ou são as minhas alunas, mas você é muito bem-vinda aqui também, fica aqui com a gente. Você pode não estar longe disso, mas cada passinho que você dá, você está mais próxima, se essa for a sua vontade. Então vamos lá, vamos falar das formas. Pra gente pensar nas formas, a gente tem que pensar em estatura, tá? Eu vou falar dos elementos de uma forma mais genérica, mas a gente tem que pensar na estatura da cliente que a gente está botando essa roupa. A gente tem que pensar em estatura pequena, média e grande. Se você for colocar um elemento muito grande numa pessoa de estatura baixa, ela vai sumir nesse volume. Se você colocar uma estampinha muito pequena numa mulher muito grande, ela também não vai estar na mesma proporção. Então, para a gente pensar nas formas, a gente tem que sempre pensar também na estatura da cliente, tá? Então, vamos lá. Vamos falar das linhas que eu falei, aliás, dos elementos. Recapitulando, são 5 elementos, a gente vai falar de linhas, de formas, de cores, texturas e estampas, tá? Então, o primeiro elemento são as linhas. Tudo que a gente vê tem linha, tá? Seja uma linha interna, então assim, quando você vai pegar uma roupa, existe a linha interna da roupa. Então essa linha aqui é uma linha que ela tá arredondada, aqui ela tá reta, aqui ela tá arredondada. Quando a gente tem um botão aqui, a gente tem uma linha também reta. Quando a gente coloca um bustier, tomara que caia, ele pode ser reto, ele pode ser arredondado. Então a gente tem que começar a observar nas linhas das roupas. Quando a gente usa um decote, geralmente ele é em V, um decote profundo, né? Um decote arredondado não dá para ser, porque ia mostrar aqui mais do que o necessário. Então geralmente ele é um decote em V. A gente tem que começar a observar essas linhas. E falando de flexibilidade e de segurança, né? Aqueles 2 extremos que a gente colocou no início da live. Ó, batemos 60. Batemos a minha meta. Vamos aumentar para 70, então. As linhas. Então, qual é a linha que passa flexibilidade? Vocês já responderam aqui bem no início da live que essa blusa e as linhas arredondadas em geral, elas passam a flexibilidade. Então, são as linhas curvas, as linhas finas e as linhas horizontais. Aliás, a linha horizontal, ela é a linha que ela traz um conforto pra gente. A gente sempre busca a linha do Equador. Em tudo que a gente... a linha do Equador, gente, é aquela linha que a gente vê no mar. Acho que é a linha do Equador. Não sei se eu tô falando bobagem. A gente sempre busca a linha aqui. A linha horizontal, que é a linha que dá conforto pra gente. Tudo, né? A gente olha pra fora. Quando essa linha ela não tá horizontal, a gente se sente um pouco confusa, um pouco tonta, né? A gente, então... Linha do horizonte. Obrigada, Manu. Me salvou. Adoro minhas alunas, gente, que me salvam no meio da live. A linha do horizonte. Além do horizonte, tem que ter isso aí. Eu lembro do Roberto Carlos. A linha do horizonte. Nosso olhar sempre busca a linha do horizonte. Acho que eu estou estudando muito com meu filho nessa época de quarentena. Acho que eu estou estudando geografia. Voltamos? Voltamos, né? Aqui, olha, muita gente saiu. Ai, gente, volta. Falei sobre isso no... Parou, mas agora voltou. Travou. A linha do horizonte. Então, a linha do horizonte, ela traz conforto pra gente. A gente tá sempre... Até meu cabelo saiu do lugar. A gente tá sempre buscando a linha do horizonte para sentir mais conforto. Quando essa linha do horizonte, ela tá torta, né? A gente se sente um pouco
fora do prumo, tá? Então, as linhas que trazem mais flexibilidade, nesse caso aqui, é até um pouco mais de conforto, a linha horizonte, as linhas curvas e as linhas finas. Já as linhas grossas, as linhas retas e as linhas verticais, elas passam mais segurança no sentido de ser mais arrojada, tá? E ser mais séria, tá? Mas passam mais autoridade, tá bom? Então, por isso que quando a gente está pensando em um ambiente corporativo, dificilmente você vai usar muito estampas arredondadas. A estampa mais usada é a estampa que tem esses elementos retos, então é listra reta, é quadrado também, que são linhas que são menos flexíveis, né? Toda essa questão de dress code também ela está sendo mudada. Depois então da quarentena a gente nem sabe como vai ser por conta dessa questão de home office, as pessoas trabalhando de casa, mas eu ainda assim acredito que em algumas áreas que precisem passar justamente essa autoridade, essa solidez, essa comunicação ainda vai permanecer, tá? Então vamos falar agora das formas. Já falamos das linhas internas, linhas externas. A gente tem que reparar isso, tá? Isso aqui é uma linha externa. A linha interna é o que está por dentro da roupa, é a estrutura da roupa. Como é que ela é? Se a gente pensar também, vamos continuar aqui na linha, porque se a gente pensar numa roupa, num casaco, né? Tem casacos que são super retos, tem casacos que são abaulados, né? Tem casacos que tem aquela pala. Todas essas linhas, elas vão interferir tanto na comunicação, tanto no nosso corpo, né? A gente tem que ver qual é a linha que veste melhor. As pessoas que têm o corpo muito curvilíneo, às vezes a calça reta, ela pega muito, né? Ela não veste tão bem, mas ela pode suavizar essa curva. Então, quem tem muita curva, aí é questão de ver a modelagem da peça e o tamanho dela, né? Agora, quem tem já um quadril muito largo, digamos, e usa essa calça cenoura, ela vai aumentar ainda mais. Ela vai pegar um volume redondo, vai botar mais um volumão. Então tem que ter cuidado. Ela pode ser abaulada, mas ela tem que não ser tão largona, entendeu? Vamos falar aqui então agora das formas. Formas. As formas podem ser pequenas, aí formas, elas podem ser pequenas ou formas. As formas pequenas e arredondadas, elas trazem mais flexibilidade. E aí em forma, a gente pode estar falando de uma estampa, a gente pode estar falando da roupa em si mesmo. Peraí, que pra mim aqui saiu, voltou. Do tamanho. Então as formas pequenas, as formas arredondadas, elas passam mais flexibilidade. Formas muito grandes, formas angulares, formas geométricas, formas retas, elas passam mais seriedade, tá? Então aqui eu tô com uma forma reta, eu tô com uma forma geométrica, aqui também eu tô arredondada e aqui arredondada, tá? Então são essas formas que eu tô falando que a gente tem que pensar. Quanto mais reta for essa forma, e aí a gente pode pensar na roupa também, mais reta, por isso que no ambiente corporativo, quando a gente fala de roupa reta, ela passa, é do universo masculino. A gente sempre fala assim, vou roubar uma roupa do universo masculino. O que é esse universo masculino? São formas retas, não tem tanto nada arredondado. O próprio corpo masculino ele é mais reto do que o corpo feminino, tá? Pensando em cores, que é uma outra forma que a gente tem aí de um outro elemento da roupa, cor. Quando a gente pensa em flexibilidade, a gente fala de cor clara, a gente fala de cor suave, né? A gente fala de tons, a gente fala de tons mais com pouco contraste. Deixa eu responder aqui a pergunta da Ju. Nesse caso, o detalhe de babado do seu ombro também pode ser analisado como uma forma arredondada? Ele é uma forma arredondada, Ju. Falei dessa roupa aqui bastante no início da live. Botei ela propositalmente para a live de hoje para a gente poder analisar. Ela é uma forma totalmente arredondada, tá? Ela é diferente se eu tivesse com uma ombreira reta, tá? Se ela fosse reta aqui, bem retona, olha aqui, eu vou simular aqui. Ela passaria muito mais, ó, isso aqui é uma ombreira, seria uma reta,
tá? Ela tá mais séria, ela tá mais angular. Quando a gente pensa numa forma angular, a gente pensa nessa sobriedade, né? Nessa distância. Quando a gente passa arredondado, a gente traz uma comunicação, a gente traz mais movimento. Nesse caso aqui, como ela é muito estruturada, ela, se a gente for pensar nos 7 estilos universais, a gente está falando de um babado estruturado lá pro moderno. É um babado super moderno. Um babado da romântica, ele é mais miudinho. Entra nas formas que a gente estava falando, né? Formas pequenas, mais arredondadas. Aqui ela é arredondada, mas ela é bem moderna. Ela não é uma forma delicada. Ela passa mais movimento do que essa daqui, né? Do que essa retona. Mas ela é bem moderna, tá? Então, voltando para as cores. Eu até falei, Ju, que se essa roupa, se essa camiseta, se ela fosse rosa, ela ia passar uma outra comunicação. Por ela ser preta, ela passa bastante modernidade, tá? É bem moderna. As cores também comunicam. Então, a gente vai pensar em cor. Cor clara, cor com baixo contraste, cor suave. As cores quentes, elas são mais comunicativas e são mais acessíveis. Então, se a gente for pensar no outro lado, né? Se a gente pensar no lado da segurança, da solidez, cores escuras, alto contraste. O alto contraste, ele é muito impactante e ele acaba que ele afasta um pouco, né? Cláudio, sonhei com você essa noite. Sonhei que você te dava... Sabe aquele abraço que a gente dá quando a gente se encontra? Sonhei com ele hoje. Que bom que você entrou aqui. Eu acho que foi a minha conexão de noite chamando você. Então a gente pensa nas texturas, morrendo de saudade. Tá? Então os elementos das cores são esses. Quanto mais claras, quanto mais baixo contraste, quanto mais quentes, quanto mais suaves, mais flexíveis, mais acessíveis, tá? Quanto mais escuras, quanto mais alto contraste, né, entre as cores. Quando a gente fala de alto contraste, vocês entendem o alto contraste? São cores opostas umas às outras no círculo cromático. Então, se a gente pensa no verde com o vermelho, ela tá em alto contraste, elas são opostas. O preto e o branco também, tá? Então, quanto mais contraste a gente tiver, mais distante a gente vai estar, né? Mais seriedade a gente vai transmitir. Quanto mais próximas e quanto mais suaves, mais flexibilidade a gente vai transmitir, certo? Já falamos de linhas, já falamos de formas, já falamos de cores. Vamos falar de texturas agora. Textura também é um elemento da roupa que a gente tem que se atentar, tá? Porque a textura, ela também dá vontade de pegar, né? Tem roupas que são confortáveis, dá vontade de você passar a mão. Tem roupas que é o oposto, você não tem nem vontade, as roupas mais plastificadas, né? A gente não tem muita vontade, ela não é agradável ao toque. Então, as roupas mais macias, as roupas mais maleáveis, que tenham todo um movimento, as roupas mais flexíveis, elas são mais acessíveis aos olhos dos outros, né? Então, pensando lá naquela cliente, que se a gente for pensar em se apropriar dos elementos das roupas, né, para potencializar ou suavizar uma cliente, de repente uma mulher muito rígida, ela precisa desse movimento para passar um pouco mais de suavidade na sua linguagem. Se a gente pensar aqui, vai ter exercícios, estão vendo, né? Que como é que a gente vai aliar essas formas aqui para poder, então, juntar esses elementos e traduzir isso numa forma de uma roupa, né, para uma cliente. Então, vamos lá. Texturas ásperas, texturas muito firmes, muito rígidas, que o meu caso aqui é muito rígida, ela passa mais seriedade, né, menos flexibilidade. Então, a gente tem que pensar, então, aquelas ombreiras, tá falando muito de ombreira porque ela é típico, né, as ombreiras estão voltando. Cabelo muito reto também, isso também serve para cabelo. A gente está falando de roupa, mas cabelo também. Eu, aliás, estou para fazer um post meu que eu acabo sempre esquecendo. O meu cabelo, ele tem esse fundo mais escuro, né? Mas, recentemente, eu dei uma clareada. Meu cabelo agora está super comprido, que não tem como cortar. Mas dá para ver bem. Essa clareada aqui, ó, se eu passar ele para cá... Olha como eu fico, eu abaixo o meu contraste, não fico com um contraste tão alto quanto esse cabelo escuro. E eu trago mais
proximidade. Eu estava percebendo que o meu cabelo estava muito escuro. Se eu botar ele todo na cor do meu cabelo natural, eu fico muito séria com ele. Então, eu quis dar uma clareadinha nele para trazer um pouco de suavidade, para minha comunicação ficar melhor. Então, as cores também servem para o cabelo, a forma também serve para o cabelo e as linhas também. A gente pensar num cabelo. Aliás, hoje eu peguei uma forma reta, né? Eu prendi o cabelo aqui, ele tá chapadinho aqui, então eu tô com uma linha reta. Ele tá com pouco volume, ele tá mais controlado. E se a gente cortar um cabelo, por exemplo, um corte Chanel, se a gente botar ele retão aqui, tipo Anna Wintour. Anna Wintour tem aquela imagem dela super austera, porque ela tem aquele cabelo reto aqui e aqui. Então ela passa totalmente uma coisa de não chegue perto de mim, e ela tá sempre de óculos escuros. Então é uma pessoa que realmente ela não quer se comunicar com ninguém, né? Se a gente pensar numa outra mulher, uma mulher que esteja sempre com muitas curvas, ela passa mais comunicação. Isso, então, esses elementos também são traduzidos nas roupas. Uma forma muito reta, ela distancia a gente. Pensando em cores escuras, tem uma cor também que distancia muito, que é o roxo. Aliás, eu quero fazer uma live aqui só sobre cor, com o livro Psicologia das Cores, que é muito interessante, é um livro que eu indico no meu curso. Ele não é um livro que você lê gostoso, não é um livro gostosinho para você ficar lendo ali, pegar uma... Ele é um livro bem didático para você pesquisar composição das cores e quais são as cores mais acessíveis, menos acessíveis. É um livro muito completo, mas, por exemplo, roxo e preto é uma combinação que ela é muito do alto clero até, se a gente pensar assim, são cores que os reis antigamente usavam, o alto clero da igreja, né? Quando a gente pensa, até no Papa, né? Quando o Papa quando tá tendo a votação papal, né? Para escolher o próximo Papa, eles estão vestidos com aquelas roupas preto com roxo. Quando o Papa quer se comunicar com o povo, ele tá de branco, porque ele é muito mais acessível, passa humildade também, né? Então, tem toda uma psicologia por trás disso. Nada é por acaso, gente. E a gente tem que se apropriar, nós quanto profissionais da consultoria, onde a gente vai auxiliar os nossos clientes a se comunicar, a gente tem que se apropriar desses elementos todos, tá? Das linhas, das formas, das cores e das texturas, né? Então, se é uma pessoa... Por que no ambiente profissional você não usa tanto essa textura? Algumas estampas também são perigosas, porque elas comunicam. Como a gente não quer passar no trabalho sensualidade, romantismo, você não quer que ninguém fique te pegando, né? Aliás, agora, mais ainda, né? A distância social, ela tá aumentando, né? Então, você não quer ninguém te pegando mesmo. Eu tava até vendo um post hoje de uma consultora que é uma amiga minha do Rio, ela tá morando em Dubai, se eu não me engano, né? Ela fez um post sobre esse distanciamento, que foi até uma das dicas minhas, aquelas 365 dicas de estilo, falando quais são as regras do distanciamento. Eu vou até transformar isso num post também. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não chegam perto, né? Você falar muito próximo, você dar um abraço em alguém é muito íntimo. Você falar muito, chegar perto de alguém para falar, isso é quando você tem intimidade com as pessoas, né? Então, o distanciamento social que você fala hoje, ele é um distanciamento que, por exemplo, em alguns países ele já ocorre, né? Que é um distanciamento de 1 metro. Agora, por conta do corona, eu acho que até aumenta 1,5 metro, mas normalmente é um distanciamento social, onde quando você não tem intimidade com aquela pessoa, mais ou menos até mais de um braço, né? É a distância, tá? Vamos lá que tá passando muito rápido essa live hoje, daqui a pouco já acaba. E falando de roupa, aí a Ana falou, também passa algo mágico o roxo, né? O roxo também é o misticismo, né? Então tudo que é muito místico, aí é mais o lilás. O lilás é muito místico. Os bruxos usam roxo, né? Então os bruxos, se a gente pensar na Malévola, mas a Malévola, depois que a gente viu o filme, a gente viu que ela não é má, né? Ela é boazinha. Mas os bruxos usam um roxo, porque o roxo ele liga realmente ao misticismo. E o lilás, ele é aquele... Ele também passa esse misticismo, mas ele é uma coisa mais de interligação, né? Nossa com o cosmo.
uma coisa mais lúdica, assim, não tão forte, né, espiritual, quanto o roxo. Tem até um livro que eu já li, eu não vou lembrar o nome, mas ele é bem ligado nessa parte espiritual, é o Saint-Germain, é um livro de Saint-Germain, vou procurar, ele tá por aqui. Ele é todo escrito em roxo, lilás, não é nem um lilás, nem um roxo, mas as linhas dele, ele é todo escrito muito, eu vou procurar esse livro para ler. Esotérico, é isso aí, ele é um livro que, por que que ele é? Porque ele é para você realmente se ligar com esse outro plano, né? Então essa cor, ela traz também essa ligação intercósmica. Vamos falar de textura, vamos voltar aqui, né? As texturas, elas são as macias, elas podem ser, né? As flexíveis são macias, são maleáveis, são flexíveis, tá? A gente tem que pensar também nas franjas. As franjas é um dos elementos do estilo sensual, né? Porque ela passa muito movimento naquilo, ela é muito flexível. Quanto mais flexível for um tecido, uma seda esvoaçante, mais acessível ela vai ser, tá? Quanto mais rígida uma textura for, né? Quanto mais áspera, quanto mais firme, quanto mais pesada, mais distanciamento, mais autoridade essa textura vai trazer. E a textura também, a gente pode pensar assim, num tecido, né? O tweed, ela tem a textura como volume também. Eu sempre falo tipo, a gente pensar em textura na questão do volume. Quanto mais volume tiver nessa textura, mais espaço ela vai ocupar no corpo da cliente, tá? Então, se a cliente tem muito busto, vamos evitar de colocar ela com uma camisa de tweed em cima. Deixa o tweed para quando ela estiver num lugar que ela queira aumentar, né? Quando a gente tem um volume muito grande, a gente queira diminuir, também tem muito isso, né? Sempre falo da intenção, mas a gente tem que dominar. A gente dominando esses elementos, você vai saber como usar. Essa live não vai ficar salva, gente. As lives de terça-feira não estão mais ficando salvas. É para vocês estarem aqui, para vocês participarem comigo, tá? Pois é, o couro, vamos pensar no couro. O que o couro transmite para você? O couro, ele é rígido, certo? Mas a gente tem até tem couros muito rígidos e tem couros menos rígidos. Se a gente for pensar no chamois, ele é um couro mais flexível, né? A gente tem o couro brilhante, o vinil, que ele passa um pouco mais de distanciamento, e a gente tem o couro mais opaco, que ele passa requinte, né? E dependendo, ele é muito sensual. Se for esse couro justo, também, se o couro for muito justo na roupa, ele passa muita sensualidade, né? É uma das coisas sádicas, dependendo, mas aí depende dos outros elementos, tá? Por isso que uma peça só, a gente não pode analisar ela de uma forma única. A gente tem que pensar na linha. Pro couro ser sádico, né? Vamos pensar lá em 50 tons de cinza, né? Como é que era aquele couro? Como é que é um couro que é uma pessoa muito sensual? Ele não é um couro com um corte, com uma linha reta, né? Ele tem geralmente ele é todo tressé aqui, transpassado. Ele mostra um pouco de pele, né? Ele não é fechadão. Eu vi muito couro, gente, esse ano. Eu viajei em janeiro para fora, né? Fui para um monte de lugar. Essas minhas férias foram... Passei por vários países, mas eu acho que eu fui na Zara, Taxa, aí já é um outro elemento. Eu fui na Zara deixa eu pensar onde é que eu tava. Na Espanha? Na Espanha, se eu não me engano. Muito couro. Muito, muito, muito couro que ia chegar agora, não sei se vai chegar mais, né? Mas não tinha nada de sensual nesse couro, sabe? Ele tinha um corte muito moderno. Se essa minha roupa aqui se ela fosse em couro, ela não seria uma roupa sensual. Agora, se eu tivesse com um decote, né, com aquele cadarço aqui em couro, aí ele passaria sensualidade, tá? Então a gente tem que pensar, o couro com taxa, o couro com metal, né? Mas também, se a gente esquecer da forma, couro com taxa, couro com metal, ele também me remete ao quê? Ao rock and roll, total, né? Ao rock and roll. Você imagina os metaleiros, eles estão sempre com taxa, né?
eles estão sempre com taxa e com metal, né? Então a gente não pode esquecer da forma da roupa, das linhas dessa roupa. Então anotem os nossos cinco elementos: linhas, formas, cores e texturas e estampas. A cor do couro também, ela ia interferir aí, tá? Se a gente for pro marrom, a gente vai pro western. Se a gente for pro preto, a gente pode ir pro rock and roll, a gente pode ir pro sensual. Se a gente imagina um couro vermelho, né? Aí sensual total, né? E aí ele nem precisa estar muito atochado. A cor vermelha já é uma cor sensual, é a cor do perigo, é a cor do alerta, a cor do sensual mesmo, né? Então, é um conjunto de coisas que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Não esqueçam de tirar o print aqui, depois a gente faz uma fotinho para vocês colocarem todas essas linhas aí, o que vocês aprenderam nessa live. E chamando o pessoal para a próxima da semana que vem, né? Já que não vai ficar mais salva. Zara de Miami tinha bastante couro, vestido de cortes mais clássicos, exatamente. Então, esse couro, ele não foi usado como sensualidade, ele foi usado como sofisticação. Aliás, o estilo contemporâneo, que é um dos estilos que estão dentro dos clássicos, essa mulher adora couro com seda. Couro com seda é o ápice da sofisticação. São dois elementos caros, né? Então, se a gente pensar no couro natural, não estou falando de um couro sintético, que tem um preço mais barato, e até o couro sintético, ele tem aí classificações, né? A gente tem aquele couro que parece plástico sintético, que parece plástico, ele realmente não é agradável nem ao toque, nem visualmente, não passa sofisticação. E a gente tem o sintético também muito bom, né, de qualidade, que aí ele ainda é ecologicamente correto. A gente vai falar sobre isso na live de quinta com a Ellen Jabbour, tá, gente? Sobre moda sustentável, moda ecológica. Voltem aqui na quinta-feira, 18h18. E vamos falar do último elemento, que eu tô com medo aqui de nossa live acabar e eu não falar do último elemento, que são as estampas. Estampas que tenham estampas naturais. O que são estampas naturais? Folhagem, bichos, elas passam mais flexibilidade, tá? Natureza, flores, né? Então, todas as estampas naturais, elas passam mais flexibilidade, acessibilidade, tá? No caso do animal print, a gente tem que pensar até na cor desse animal print e no tamanho que você vai usar essa onça, enfim, o bicho que for, essa cobra, né? E eu tenho uma roupa, que aliás acho que eu nem tenho mais ela, acho que já me desfiz, mas eu usei muito. É uma roupa toda de cobra, na textura. Só que ela é um body, manga comprida, fechado, como essa camisa, e é uma saia midi. Então eu tava toda de animal, e ela era um verde musgo, quase um verde musgo, um cinza verde musgo, com preto. Se ela fosse vermelha com preto, se ela não fosse tão manga comprida, se ela fosse uma alcinha, e se ela fosse num tecido de não sei, vamos pensar numa seda ou num mais movimento, ela teria uma outra comunicação, tá? Então, a gente tem que pensar nesses elementos também como forma de comunicação e na forma. Nada é sozinho, como eu falei para vocês, nada é sozinho numa roupa. A gente tem que pensar nos elementos, tá? Então, vamos lá. Folhagem, voltando a falar das estampas, tá? Folhagens, o tamanho também, tá? Tamanho pequeno, ele é mais flexível. Tem aquela estampa Liberty, que não tenho, Karina, curso presencial. Meu curso é online. Eu tenho um curso de formação em consultoria de estilo 100% online. Aliás, eu tenho um curso que é presencial, sim, que é o de análise cromática, tá? Mas ele não tá tendo agora por conta da pandemia. Mas eu não tenho curso de formação presencial, não. Vamos pensar aqui nas estampas também. Então, essas estampas façam flexibilidade, tá? Estampas arredondadas também, poá, estampas naturais, estampas pequenas, aquela estampa Liberty, que é de florzinha. E aí entra a composição das cores também, a gente não pode esquecer, tá? Mas essas estampas passam flexibilidade. Quais são as estampas que não passam, que são mais sérias, né? Que passam mais rigidez, mais autoridade? Estampas geométricas,
estampas desiguais. Lembra da desigualdade? Aquela desigualdade, ela causa um pouco de desconforto. Quando a gente tem desconforto, a gente passa a ser menos acessível, tá? Então, o xadrez por ser linha reta, né? Ele passa mais rigidez do que uma estampa arredondada, tá? E agora, vamos pensar, a gente já falou dos elementos, as listras também são retas, mas aí a gente tem que pensar também nas cores, né? Se for uma listra, imagina que for uma camisa de listra rosa com vermelho, tá? E uma camisa de listra preta e branca, né? A gente já falou das cores, então essa daqui, se a gente for pensar em grau de formalidade, a preta e branca, ela tá mais formal do que a rosa com vermelho, né? Então, até compara, se a gente for comparar linha com linha, forma com forma, cores com cores, texturas com texturas e estampa com estampas, se a gente misturar todos esses elementos, a gente vai ver que todos esses componentes fazem parte para a gente poder determinar uma roupa para cliente, né? Tem que pensar todas essas formas. Sempre por comparação, pensando na flexibilidade e no grau de formalidade e flexibilidade. O que a gente vai aí trazer como principal característica para essa mulher, né? O que ela precisa, e lembrando desses elementos, tá? Então vamos pensar aqui o seguinte, tá, gente? Nas ocasiões, a gente já falou de todas as questões das formas das roupas. Um look casual, como é que vocês imaginam que ele vai ser? Um look casual. Pensa aí num look casual, como é que você vai montar ele? Ele vai ter um caimento desestruturado. Ele vai ter mais fluidez, né? Desestruturado, que eu digo assim, ele vai ter mais formas, né? Ele vai ter mais movimento, ele vai ser mais claro, tá? Se a gente for pensar num look mais formal, ele vai ter tons mais escuros, vai ser mais estruturado, vai ter formas mais retas, tá? Então, tudo isso, todos esses elementos, jeans está no casual, total, tá? A gente pode comparar jeans com jeans. A gente pensar num jeans, um jeans lavado, de cor clara, aí entra a questão da cor, tá? Então, digamos lá que tem Casual Friday. Casual Friday não quer dizer que a pessoa pode ir de jeans rasgado. Para uma empresa que ela já adota o Casual Friday, ela quer dizer que ela não tem esse dress code na semana, senão seria casual a semana inteira, né? Então, se ela tem um dia para ser casual, quer dizer que você pode ter mais flexibilidade do que nos dias normais, mas não quer dizer que você vai do 8 para o 80, né? Você tá aqui, você pumba. Então, assim, nesse caso do jeans, a gente vai pensar num jeans claro, rasgado, contra um jeans de corte, e aí arredondado. Vamos pensar numa calça slout, né? Aquela calça que é perdi o nome dela em português, gente. Clochard, né? Arredondada, dobradinha lá, calça jeans clara, rasgada. Agora você imagina um jeans flare ou um jeans de corte reto, escuro, tá? Então, se você for comparar um jeans com um outro jeans, a gente tem um que é mais formal e um que é menos formal. Mas, via de regra, jeans é um tecido, o brim é um tecido que ele, por ser, ele não é tão nobre, né? Então, ele é mais informal do que uma roupa que tenha um tecido mais nobre, tá bom? Então, é isso, gente. Pensar nessas formas, tá? Roupa é uma forma de comunicação, mas também é uma forma, como eu falei no início, recapitulando. Você pode potencializar ou minimizar uma característica de personalidade de uma pessoa de acordo com a forma da roupa que ela usa, tá? Tem que pensar em todos esses elementos, das linhas, das formas, das roupas, linha, forma, cor, textura e estampa. Esses 5 elementos, pensar na composição deles, como vocês podem minimizar ou potencializar uma característica até de personalidade de uma pessoa, o que ela dá, a intenção dela, né? Se a sua intenção for, você vai numa festa que você não conhece ninguém,
precisa nem ser muito falando de look trabalho, look não trabalho, não. Mas se você vai numa festa onde você não conhece ninguém, a sua intenção é socializar, você não vai se vestir toda com os códigos da formal demais, porque aí você não vai estar passando aí uma flexibilidade, né? Então a gente tem que pensar nisso também, até para poder montar melhor esse guarda-roupa, essa imagem, essa construção da imagem da nossa cliente, tá bom? Tricô. Tricô é um tecido natural, que ele tem uma textura, aí entra em textura, Suzana. Tricô é uma textura que dá vontade de pegar, não dá? Né? O tricô manual, ele é fofinho, ele é agradável ao toque. Já o tricô de máquina, que não sei nem se seria um tricô de máquina, eu acho que eu confundi tricô com crochê. O crochê que é mais fofinho, né? Mas o tricô, ele tem muita textura, né? Ele tem volume, tem textura. Se você pegar um tricô e uma roupa lisa, o tricô ele é muito mais flexível, até porque ele tem forma, né? Ele é mais arredondado, a gente vê a linha do tricô do que uma malha reta, por exemplo, tá? Até, eu ia falar alguma coisa aqui, mas eu acho que me fugiu o que era. Tá falando do tricô. Até renda, gente. A renda também. A gente tá falando de sensual, de não ser sensual. A renda também. A renda da mulher sensual, ela é bem diferente da renda da mulher romântica, por exemplo. Olha, o Instagram me avisou aqui que vai cair. Faltam poucos minutos aqui, uns segundos, né? Tem contagem regressiva. Então, obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui. Convido vocês amanhã, 11h11, eu vou estar lá no Varejo e Estilo, falando sobre o que as marcas internacionais estão fazendo nessa quarentena. O Varejo e Estilo é um curso que eu também tenho, voltado para quem já é profissional, mas quer se especializar no varejo de moda. Então, quem tem interesse nesse assunto, vai lá no Varejo e Estilo, às 11h11 de amanhã. E quinta-feira eu tô aqui de volta, 18h18, com a Ellen Jabbour, pra gente falar sobre moda sustentável, tá bom? Não esqueçam de compartilhar o print dessa live. Fazer uma foto bonita, porque eu tô toda arrepiado, mas vamos lá.